Pedro, pois, estava no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias e sentinelas à porta, guardando o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhes mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por intermédio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado pela primeira, pela segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo desapareceu dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos em nome de Jesus. Toma o teu assento em nome de Jesus Cristo. Como eu comentei aqui a princípio, o livro de Atos dos Apóstolos, ele trata da igreja primitiva e é um resumo da conversão de Paulo, o apóstolo, das epístolas, o homem que levou o evangelho até os gentis, e com a sabedoria tremenda e terrível, Paulo anunciou com veemência a pessoa de Jesus Cristo e fez sinais e prodígios por intermédio do Espírito Santo, o qual foi outorgado a ele para poder pregar o evangelho. Mas entre os eventos que o apóstolo Paulo vivenciou e as suas viagens missionárias, Deus também permitiu que a igreja primitiva, a primeira igreja, passasse por alguns momentos afoitos de perseguição, de tribulação. E em meio a esse afoito, as perseguições de outrora e a tribulação, a igreja de Deus, ela teve a oportunidade de vivenciar alguns milagres da parte de Deus. O versículo de número 1 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos está escrito assim: por aquele tempo. Quando a Bíblia fala de tempo aqui, vai falar do pretérito perfeito, naquela época, naquele período em que a igreja primitiva estava reunida debaixo de uma autoridade tremenda, de um poderio imenso. Não era um evangelho somente verbalizado, não era somente pregadores com a boa retórica, com a boa dicção, não eram somente homens que tinham uma boa homilia, uma boa semântica bíblica. Eram homens que tinham as marcas do evangelho sobre si. Eram homens carregados de poder, de autoridade. Eram homens que, quando abria a boca para pregar o evangelho, coisas aconteciam no mundo espiritual e aconteciam também no mundo físico. Eram homens carregados de autoridade, carregados de poder, que pregavam o evangelho com um certo dinamismo, com uma explosão, com a didática diferenciada. Esses homens chamados de apóstolos e discípulos. Quando eu falo que eles eram apóstolos e discípulos, eles recebem o título de discípulos porque eles ouviram Jesus, vivenciaram o que Jesus falou e aprenderam do próprio mestre. Por isso eles são os discípulos de Jesus Cristo. Quando eu falo que eles são chamados de apóstolos, porque eles andaram do lado de Cristo, eles têm o apostolado, tiveram a oportunidade de andar com o Messias, de conversar com o Messias, de conviver com o Messias, obrigado, e de ouvir da própria boca do Messias tudo quanto era necessário para que a sua carreira ministerial pudesse tomar ascensão. E entre esses apóstolos estava Pedro, que era também irmão de Tiago, que era filho de Zebedeu, e esse Pedro que tinha inúmeras experiências com o Senhor Jesus Cristo. Quando o evento do capítulo 12, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, a narrativa inicia dizendo assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que naquela época a igreja não era bajulada pelo sistema. A igreja não era idolatrada pelo sistema. O sistema não acariciava a igreja, não abanava a igreja. O sistema não tinha a igreja como uma mera reunião de pessoas que podia proporcionar algum benefício para ele. O sistema olhava para a igreja e tinha uma indignação contra a igreja. Agora, por que o sistema não gostava da igreja? Porque naquela época a igreja denunciava tudo que o sistema fazia de errado. A igreja se opunha ao sistema. A igreja, ela não se omitia, pelo contrário, a igreja levantava a bandeira da sinceridade, da transparência, da fidelidade. A igreja levantava a bandeira da comunhão com os céus, e por esse motivo a igreja denunciava. E como igreja denunciante, o sistema tinha uma resistência para aceitar a igreja. Para você entender, naquela época, crente não era bajulado, crente não era idolatrado, crente não era acariciado. Se fosse nos dias de hoje,
A igreja no tempo, se fosse na atualidade, aquela igreja, ela não teria convite para poder cantar no Raul Gil. Se fosse na atualidade, nos dias de hoje, a igreja primitiva, ela não teria convite para poder cantar na Rede Globo. Se fosse na atualidade de hoje, a igreja primitiva não receberia disco de ouro, nem CD de ouro, não teria título de maiores pregadores, porque a honraria de quem pregava muito antes era perder a cabeça, era ser jogado na fornalha, era ser jogado dentro da cova dos leões, porque quem cantava bem, quem adorava muito, naquela época era jogado no cárcere, para cantar dentro do cárcere. Eu quero que você entenda que naquela época existia uma inversão. Aquilo que a igreja recebe hoje como bajulação, a igreja primitiva recebia como perseguição. Aquilo que a igreja recebe hoje como aplauso, a igreja primitiva recebia como pedradas. Aquilo que a igreja hoje recebe como palmas e como pétalas de rosa, a igreja recebia como cravos e espinhos. Só que a igreja de outrora orava e o cego enxergava, orava e o paralítico andava, orava e o enfermo era curado, levantava a mão e os demônios saíam. A igreja primitiva pombagira não participava do culto, tranca-rua não entrava no templo, Zé Pilintra não entrava nas reuniões. A igreja primitiva não tinha ouro, não tinha prata, mas quando abria a boca os demônios batiam em retirada, porque ela tinha a armadura do Espírito, a autoridade do Espírito. Não tinha carro importado, não tinha casa na praia, mas tinha o joelho calejado, tinha a boca no pó, vida santa, vida no altar. Eu profetizo um verdadeiro avivamento para a igreja brasileira. Deus vai levantar uma igreja santa na terra. Emenácia, rebaravácia, rebedaravai, somarafaço, redécia, durimicácia. A igreja primitiva não era uma igreja que era bajulada, não era uma igreja acariciada, não era uma igreja politizada, não era uma igreja politiqueira, porque uma coisa é você gostar de política e outra coisa é você ser politiqueiro. Porque gostar de política é desejar o governo para poder fazer justiça. Ser politiqueiro é bajular quem está errado para ganhar alguma coisa em seu benefício. Isso é ser politiqueiro. Então tem gente que é político e tem gente que é politiqueiro. Politiqueiro não tem caráter. Politiqueiro se vende para ter algum benefício. Politiqueiro barganha sua honra, negocia sua moral, negocia sua imagem. Agora político não, político quer exercer o poder para fazer justiça. Então a política é a arte de governar e beneficiar aquele que não tem privilégios sociais. Então isso é política. Agora ser politiqueiro é ter caráter titubeando, é ter caráter dúbio, é aquela pessoa que acaricia tentando ganhar alguma coisa em troca. Fecha o teu olho que eu vou pregar um pouquinho. É aquela pessoa que acaricia tentando ser beneficiado, é aquela pessoa que faz para ver se recebe algum benefício. Fecha o teu olho, por favor, que eu vou dar uma palavra aqui na Bahia, rapidamente. Eu estou passando por aqui, não tinha uma agenda aqui, mas o companheiro falou, não, vou receber o crioulo lá para ele dar a palavra. Então vou dar uma palavra rapidamente aqui, já vou devolver. Politiqueiro é aquele que faz para receber alguma coisa. Só que esse tipo de pastor politiqueiro vai ver com Deus no dia do juízo. Esse tipo de pastor que vende o rebanho vai ver com Deus no dia do juízo. Esse tipo de pastor que negocia moral vai ver com Deus no dia do juízo. Esse tipo de pastor que faz política para ganhar cadeira, ganhar microfone, ganhar lote, ganhar mesa, para ganhar sombra, esse tipo de pastor no dia do juízo, Deus vai falar para ele, eu não te mandei negociar minha noiva, eu não te mandei vender minha igreja, eu não te mandei passar minha igreja no cobre, eu te levantei como sacerdote, eu não te levantei como ambulante, como camelô. A minha igreja é noiva, não é produto. A minha igreja é santa, não é prostituta. A minha igreja estava na terra, mas não é da terra. Eu profetizo aqui essa noite que o tempo da igreja aqui está acabando. Sai da reta Pombagira, sai da reta Zé Pilintra. A igreja será arrebatada.
Quero agradecer, pastor Tiago, por me receber aqui, pelo carinho, viu? A Bíblia diz que quem recebe um profeta no caráter de profeta recebe galardão. Guarda isso, quem recebe um profeta no caráter de profeta recebe galardão. Amém. Vem comigo, por favor, vamos lá. No livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ou capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Igreja, Herodes aqui simboliza o poder político. Igreja aqui é poder eclesiástico. Herodes é poder terreno. Igreja é poder celeste. Aleluia. Herodes simboliza poder da terra, de baixo. Igreja simboliza poder de cima. Aleluia. Herodes simboliza autoridade terrena. Igreja simboliza autoridade celestial. Aleluia. Herodes representa o reino da terra. Igreja representa o reino dos céus. Herodes é guiado pela moeda. Igreja é guiada pelo Espírito Santo. Herodes é corrompido pelo sistema. Igreja é confortada pela graça. É sustentada pela graça. É protegida pela graça do biquive segue réu. Eu vou pregar, Jesus. Vem comigo, por favor. Verso de número 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. Para quê? Para os maltratar. Então os crentes estavam sendo presos para ser maltratado. Era para isso que prendeu. Falou, prende e maltrata. Verso de número 2. Fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. O que Herodes fez? Herodes prendeu Tiago e falou, passa Tiago ao fio da espada. Vou te explicar o que é o fio da espada. Pegaram Tiago, levaram até o pátio do pretório. Ajoelharam Tiago. Colocaram a cabeça dele inclinado, sangue descendo para a cabeça. Pegaram uma espada, colocaram na garganta de Tiago. Alguém segurou Tiago pelo cabelo. E o carrasco passou a espada na garganta de Tiago. Quando a espada passou na garganta, cortaram-se as artérias, separando a cabeça do tronco. O tronco, o corpo de Tiago caiu. O sangue aspergiu sobre o pátio do pretório. E a cabeça de Tiago ficou na mão do carrasco. Isso é passar pela espada. Escute aqui. Sabe qual é o teu problema? O teu problema é que quando alguém te critica na rede social, você diz que você está sendo perseguido. O teu problema é quando alguém não gosta da tua roupa, você diz que está sendo perseguido. Sabe qual é o problema da igreja brasileira? Sabe qual é o problema dos pastores da igreja brasileira? Que vão para a internet e falam que está sofrendo perseguição. É que eles acostumaram a ser bibelô da igreja. Bibelô de altar. O que é bibelô? Acostumaram a ser ninado. Acostumaram a ser balançado. Ser balançado igual neném. Isso não é perseguição. Alguém falar mal do teu terno não é perseguição. Alguém levantar uma calúnia contra você não é perseguição. Alguém tentar difamar você, isso não é nada. Perseguição é o que Tiago está sofrendo. Perseguição é o que a igreja primitiva estava sofrendo. Perseguição não é quando alguém critica sua foto no Facebook. Não é quando alguém critica a pregação que você pregou. Não é quando alguém faz um comentário debaixo da tua mensagem. Irmão, eu nunca parei para ler comentário. Eu nunca parei para responder o que alguém fala debaixo do que eu estou pregando. Quem responde, quem não gosta da minha mensagem, não sou eu. Quem vai responder é aquele que está sentado no grande trono branco. A minha função é só pregar. Quem responde por mim é aquele que me enviou. Assim como eu vou prestar conta para ele, quem não gosta do que eu prego vai ter que ouvir também a opinião dele, porque tudo é dele, é para ele e para a glória dele. Então entendo o que eu vou dizer aqui essa noite rapidamente. Sabe qual é o problema dessa igreja, da igreja brasileira? É que ela entrou na zona de conforto. A igreja brasileira acostumou a ser paparicada, acostumou a ser bajulada. Os crentes vêm na igreja para ter a solução do problema. Fecha o teu olho que eu vou pregar um minutinho. Os crentes vêm para a igreja para receber a vitória. Os crentes vêm para a igreja para receber o milagre. Eu vou lá para tomar posse da minha bênção. Eu vou lá para receber minha vitória. Os crentes acham que aqui é lugar de receber a vitória.
E eles vêm aqui só com o intuito de receber vitória. Só que aqui não é somente lugar de receber vitória. Aqui se recebe vitória também, mas aqui é lugar de adorar o dono da igreja. Aqui é lugar de exaltar a Deus. Você não veio aqui para poder sacar algo, porque isso aqui não é caixa eletrônico. Você veio aqui para prestar um culto a Deus, para prestar uma adoração a Deus. Quando você entra aqui nesse lugar, o templo pode estar vazio, mas aqui é casa de Deus. Aqui é Betel, aqui é a porta do céu. Aqui é lugar de adorar. Irmão, o que me motiva a pregar não é o povo que está embaixo. O que me motiva a pregar é a glória que está lá em cima. O que me faz pregar não é a multidão. O que me faz pregar é o galardão e a certeza do arrebatamento. Ei, escute o que eu vou dizer. A qualquer instante a igreja vai ser arrebatada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz essa noite à igreja. Vem comigo. Então a igreja primitiva, ela está passando por um período de perseguição. Verso 2 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Preste bem atenção, por favor. Já vou terminar minha oportunidade daqui a um pouquinho. Fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Tiago é irmão de João e irmão de Pedro, filhos de Zebedeu. Tiago foi decapitado. Arrancaram a cabeça de Tiago, cortaram a cabeça dele. É um dos mártires do evangelho. E quando Herodes matou Tiago, sabe o que aconteceu? O povo gostou. O povo aplaudiu Herodes. Matou o pregador Tiago. Olhe para cá, por favor. Quem foi que disse que pregador foi feito para ficar em outdoor? Quem foi que disse que pregador é estrela? Quem foi que disse que eu tenho que pregar aqui e te dar autógrafo na sua camisa, autógrafo na sua Bíblia? Quem foi que disse que eu estou aqui como estrela? Não, eu estou aqui como vara. Eu estou aqui como aio. Aleluia. Eu estou aqui como boca de Deus. Quem adulterava não vai adulterar mais. Quem prostituía não vai prostituir mais. Quem dormia com o namorado não vai dormir mais. Quem tinha uma vida promíscua, sem vergonha na internet, vai começar a arrepender essa noite. Quem andava de qualquer maneira, vai colocar barba de molho. Quem era relaxado, vai começar a ter temor de Deus. Eu não vim aqui para você me idolatrar. Eu vim aqui para te avisar. Aquele que há de vir virá para arrebatar a igreja em direita. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Quando Herodes Antipas, ou quando Herodes mandou matar Tiago, a Bíblia diz no verso 2, verso 3: vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Herodes matou Tiago e o povo achou bom. Os judeus gostaram da atitude de Herodes. Eles aplaudiram pelo fato de Herodes ter matado Tiago. Agora, por que eles gostaram de Herodes ter matado Tiago? Porque Tiago pregava aquilo que eles não gostavam. Eles olhavam para Tiago com o olho meio virado, porque Tiago colocava o dedo na ferida e fazia assim, ó. Ferida, sabe o buraquinho da ferida? Lá em Minas a gente chama de pereba. Chaga, ferida aberta. Tiago fazia assim, colocava o dedo e ficava com o dedo assim, ó, apertando. E eu vou contar para você uma coisa, eu gosto de fazer isso. Se eu pregar e não colocar o dedo na ferida, eu não fico satisfeito. Eu prego com o dedo assim, ó, na ferida, para incomodar. Então, vou aproveitar que estou passando aqui de surpresa, mais ou menos surpresa, e vou ir pregando. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo.
Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Herodes ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. O que foi agradável aos judeus? Os judeus gostaram do fato de Herodes ter matado Tiago. E Herodes viu o que o povo gostou. Herodes, ele era politiqueiro. Ele falou, já que o povo gostou, eu vou continuar fazendo o que o povo gosta, para mim ter o povo na mão. Por isso que eu falo que ele era politiqueiro. Política não é pecado, agora ser politiqueiro é. Pregador e política, pregador politiqueiro é diferente. Pregador politiqueiro é aquele que deixa de pregar o que Deus mandou para ganhar o voto do povo. Pregador político é aquele que prega o que Deus manda, independente do povo votar ou não. Então, se o pregador é candidato e se ele mudou a mensagem, é porque ele é politiqueiro. Ele não é somente pregador. E aqui Herodes, como era politiqueiro, ele viu que matar Tiago fez bem para o ego dele. Fez com que a mídia dele crescesse. Fez com que ele começasse a ser mais querido pelo povo. Ele falou, já que eu matei Tiago e deu certo, manda prender Pedro para mim poder matar Pedro também. E a Bíblia diz que eles foram lá e prenderam Pedro. Verso de número 3 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Fala assim a palavra do Senhor. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era o dia dos pães asmos, e tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere. Cárceres aqui no original é masmorra, é lugar úmido, lugar de difícil acesso. Prenderam Pedro e jogaram Pedro dentro da masmorra, dentro do cárcere. Jogaram Pedro, pegaram Pedro da porta do cárcere e jogaram lá dentro. Pedro entrou catando cavaco e caiu no fundo da masmorra. Quando ele caiu no fundo da masmorra, olha o que fizeram com ele. Tendo feito prender, lançaram no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tendenciando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Quando eles colocaram Pedro no cárcere, eles colocaram 4 escoltas de 4 soldados cada uma, 16 soldados. Eles colocaram 16 soldados para guardar Pedro dentro do cárcere. Precisa de ligar o ventilador não, tá tudo bem, tá? Para mim tá tudo jóia. Colocaram 16 soldados para poder guardar Pedro dentro do cárcere. Pedro está dentro do cárcere algemado e 16 soldados tomando conta. 16 soldados tomando conta de Pedro dentro do cárcere. Agora vem comigo, por favor, no raciocínio. Quem era Pedro? Pedro era pescador. Quem era Pedro? Pedro era analfa de mãe e beto de pai, era analfabeto. Quem era Pedro? Pedro era um homem indouto. Quem era Pedro? Pedro era um homem sem política. Pedro não era um homem de influência no sistema, na política. Não era um politiqueiro. Pedro era um homem comum. E eu perguntei, Deus, por que eles colocaram 16 soldados para tomar conta de Pedro dentro do cárcere? Por que eles demandaram 16 soldados para tomar conta de um homem que é um mero pescador, um mero jogador de rede? A única coisa que Pedro sabia era entrar no mar durante a noite, remar até o alto mar, jogar a rede, puxar a rede, limpar a rede, separar peixe, ir na beira da praia. Pedro não tinha cultura. E agora Herodes manda colocar 16 soldados na porta do templo. Eu quero que você entenda, Pedro não era como Lucas, que era médico. Lucas era o doutor Lucas. Pedro não era como Marcos, que era um homem de uma cultura diferenciada. Pedro não era como Mateus, que era coletor de imposto. Pedro não era como Paulo, que era escriba, que era fariseu, que formou os pés de Gamaliel, que era da tribo de Benjamim. Pedro não era um homem de cultura. Pedro era um homem de um baixo nível. Pedro não era como Gamaliel. Pedro não era como Apolo. Pedro não era como Cefas. Pedro era um homem simples, de pouco conhecimento. E eu falei, Deus, qual é o motivo de Herodes Antipas colocar 16 soldados para guardar um cárcere, para prender um pescador? Deus falou comigo, Juarez, na sua ótica Pedro era um homem sem cultura. Mas eu quero que você entenda algo aqui. Aleluia. Olha o que Deus me disse de madrugada. Juarez, Pedro não sabia escrever, mas é Pedro que andou sobre as águas. Aleluia. Juarez, Pedro não tinha diploma, mas é Pedro que estava no monte orando quando o meu filho transfigurou, e quando Elias e Moisés apareceu, eu falei aleluia. Deus falou, Juarez, Pedro não formou os pés de Gamaliel, só que foi Pedro que viu a sogra sendo curada de uma febre. Juarez, Pedro não era coletor de imposto como Mateus, só que foi Pedro que viu Lázaro saindo com vida da gruta. Aleluia. Juarez, Pedro não era um homem que tinha cultura e que tinha conhecimento como
como João Marcos. Só que foi Pedro que viu o filho da viúva de Naim levantando do túmulo e saindo andando. Juarez, eu quero que você entenda, Pedro não tinha conhecimentos terrenos, só que Pedro é um homem que tinha experiência com os céus. Eu quero que você entenda, tem coisas que o anel não dá, tem coisas que o diploma não faz, tem coisas que o paletó não faz, tem coisas que a gravata não herda. Eu quero que você entenda, tem coisas que a faculdade não concede, tem coisas, meu amado, que o canudo de graduação não dá ao homem. Eu quero que você entenda, Pedro nunca passou por uma faculdade, só que Pedro tinha a vida consagrada no altar. Pedro nunca, meu amado, passou por uma escola, só que Pedro andou com o Messias, com o Cordeiro de Deus. Pedro nunca estudou os pés de Gamaliel, só que Pedro andou com o Cordeiro imaculado. Pedro aprendeu direto de Yeshua. Pedro andou sobre as águas, viu cego enxergar, paralítico andar. Pedro tinha experiência, e a experiência vale mais que o diploma, a experiência vale mais que o canudo, a experiência vale mais que o anel, a experiência vale mais que a gravata, porque quem tem experiência tem prudência, e quem tem prudência não deixa rastro, quem tem prudência não deixa toco. Eu profetizo aqui essa noite que o que Deus vai te dar não são valores terrenos. Eu declaro que essa noite que o que Deus vai te dar são valores celestiais. Eu declaro que essa noite que você pode saber o grego, o hebraico, o latim, o aramaico, o português, o inglês, o javanês, mas você vai aprender dos céus a língua que vem dos anjos, e que Deus Todo-Poderoso encherá o teu peito de glória, encherá a tua alma de fogo, vai encandecer a tua lamparina, vai acender a tua lâmpada, vai te fazer resplandecer. Eu profetizo um avivamento sobre a Bahia. Eu declaro um tempo de renovo. Vai ressurgir profetas. Deus vai levantar sacerdotes, homens santos, lavados, redimidos, para pregar a palavra. Há um tempo de avivamento para a igreja da Bahia. Santidade na igreja, autoridade no altar, poder no meio do povo. Sada! Eima andou. Feche os seus olhos, cubra a tua cabeça. Bote fundo não, por favor. Urai a selvinai, renai andou viselvinai, urai vasiki bovenel, andora vasivi ehel. Feche os seus olhos, cubra a tua cabeça. Aleluia. Você acha que quando alguém fala do teu cabelo é perseguição? Você acha que quando alguém fala da tua gravata é perseguição? Você acha que quando alguém fala da tua sandália é perseguição? Você acha que quando alguém não curte a tua foto, quando alguém não te chama no WhatsApp é desprezo? Ei, eu quero que você entenda. Pedro estava encarcerado. Tinham 16 soldados na porta do cárcere, tomando conta da prisão. Só que quem era Pedro? Eu vou te contar quem era Pedro. Pedro é aquele que estava no monte com Jesus, quando ele transfigurou e Elias e Moisés apareceu. Pedro é aquele que desceu do barco e andou sobre as águas. Quem é Pedro? Pedro é aquele que estava em Betânia quando Lázaro ressuscitou. Quem é Pedro? Pedro é aquele que viu o filho da viúva de Naim ressuscitar. Quem é Pedro? Pedro é aquele que viu o paralítico andar. Quem é Pedro? Pedro é aquele que viu Jesus pregando para a mulher que foi pega em pleno ato de adultério. Então quando Herodes olha para Pedro, Herodes diz: esse crente aí não tem dinheiro, esse crente não tem fama, mas esse crente tem testemunho. Aleluia. Esse crente tem testemunho. Esse crente não é rico, não tem o filactério largado, não assenta na cadeira de Moisés, não está no primeiro lugar na sinagoga. Esse crente não é um religioso. Esse crente tem testemunho, é cheio do Espírito Santo. Guarda a porta do cárcere, porque senão ele sai de lá e fala que o milagre aconteceu. Só que querendo Herodes ou não, o milagre vai acontecer na tua vida. Querendo Herodes ou não, Deus vai fazer o milagre na tua casa para a glória do nome dele. Pedro está encarcerado, sim ou não? E eu quero te mostrar algumas coisas que estão aqui explícitas no texto e que a gente não observa. Quer ver? Ó? Verso de número 4. Tendo-o feito prender, prenderam Pedro. Lançaram-o no cárcere. Lançar aqui é jogar. Lançar aqui é atirar. Jogaram ele no cárcere. Lançaram-o no cárcere.
entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, tendenciando ou pensando em apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Depois da Páscoa, da festa dos pães asmos, eles iam levar Pedro para ser morto diante do povo. Eles iam matar Pedro assim como eles mataram Tiago. Pedro estava encarcerado para ser morto. E aqui, irmãos, aqui tem um ouro aqui, irmãs. Vocês duas aqui. Tem um ouro aqui. Sabe, quando a gente faz uma análise do texto, uma análise sintática, morfológica do texto, quando analisa o texto na sua coesão, quando se pega o texto e começa... Os hermeneutas falam de fazer a exegese, né? Então, para não usar um termo técnico, eu vou usar uma linguagem bem comum, né? Quando se faz uma análise sintática morfológica do texto, analisar o texto na sua coesão, que é uma regrinha de português, uma regrinha básica que a gente aprende aí, que todo mundo aprende, né? Fazer uma análise sintática morfológica. Quer ver? Eu vou analisar o texto na sua coesão. Diz assim o verso de número 5. Pedro, pois, estava guardado. Pedro é que é o sujeito explícito. Estava, pretérito perfeito, guardado, escondido, no cárcere, lugar de cativeiro. Pedro estava guardado no cárcere, mas, todavia, entretanto, porém, aleluia. Mas, olha que coisa linda, olha quem vai entrar em ação aqui. Olha quem vai entrar em ação. Olha que coisa linda. Eu vou ler o texto aqui. Eu vou te mostrar quem vai entrar em ação. Olha a ação. Olha quem vai entrar em cena aqui. Olha quem vai entrar em cena. Porque quando essa pessoa que entra em cena, tudo muda. Estou falando com ele que a nossa tinta é boa. Estou passando a toalha no rosto aqui, não sai a tinta não. Vamos lá. Eu gostei da Bahia, que aqui tem muita gente da minha cor. Será que esse povo é parente meu? Como eu ouvi? Só que os pretos aqui têm um nariz diferente, o nariz deles é mais afinado. Lá no meu estado, os narizes dos crentes dos pretos é mais... Mas vamos lá. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. A igreja entrou em cena. Fecha os seus olhos. Se a igreja orar, o adultério cai por terra. Se a igreja orar, a prostituição cai por terra. Se a igreja orar, a sensualidade sai do templo. Se a igreja orar, a santidade volta para o altar. Se a igreja... Se a igreja se colocar de coque e começar a orar, a santidade entra no templo novamente. O milagre começa a acontecer. Se a igreja voltar a consagrar e a orar, se a igreja voltar a buscar, se a igreja brasileira voltar a orar, o que a igreja brasileira precisa fazer? Voltar a orar. A igreja não precisa de teto rebaixado. A igreja não precisa de presidente. A igreja não precisa de deputado. Irmão, tudo isso pode vir, nós aceitamos, mas não é a prioridade. Aleluia. Isso não é a prioridade. A igreja, nós não precisamos de empresário. Pode vir empresário, é bem-vindo, mas não é prioridade. Nós não precisamos de político. Pode vir o político, é bem-vindo, mas não é prioridade. O que nós precisamos é de poder. Nós precisamos de poder. 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 Aleluia. Aleluia. Fecha o teu olho. Poder. Poder. Urabadacalabachúria. Ebadabacalabadarabachandaraia. Poder. 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 Aleluia. Quando tem poder, a saia aumenta. Aleluia. Quando tem poder, a perna é escondida. Aleluia. Quando tem poder, tem santidade do namoro. Aleluia. Quando tem poder, a roupa não é colada. Aleluia. Quando tem poder, a calcinha não aparece. A sensualidade não aparece. Quando tem poder, a pessoa guarda o pé. Guarda o pé. Poder, 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 poder. Urabadacalabadácia. Urabandacandabadacala.
calabachuri bicaia. Aleluia, poder, 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 poder. Ubadácia, a dúvida da calabadácia. Poder, poder, poder. Nós não precisamos de professores, inúmeros teólogos, mensagens que amaciam o ego, mensagens de autoajuda, mensagens para animar. Nós precisamos de mensagens dizendo: adultério é pecado, prostituição é pecado, lascívia é pecado, imoralidade é pecado. O que sustenta a igreja não é uma boa homilia. O que sustenta a igreja é poder, 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 poder. Poder. Quando tem poder, aquilo que é pecado vai sendo constrangido. Fecha os seus olhos, por favor, cubra a tua cabeça. Você não está na igreja para resolver sua vida somente, você está na igreja para morar no céu. Você não pode somente resolver sua vida e continuar em pecado. Você precisa ter certeza de que vai morar no céu. Você não pode somente ser próspero, você precisa morar no... Ei, o inferno existe, os céus também. Ei, Jesus vai voltar. Ei, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Igreja não é Papai Noel, igreja não é Mega Sena. Aqui não é lugar de arrumar emprego, namoro, casamento, noivado. Aqui é casa de Deus, aqui é Betel, é porta do céu, lugar de adorar, de exaltar a Deus. Eu vou comentar algumas coisas aqui pregando, que talvez você não vai... Eu vou comentar algumas coisas aqui pregando, talvez você não vai gostar muito. Mas não tem problema, porque eu não vendo nada lá fora. Eu vou comentar algumas coisas pregando aqui, talvez você não vai gostar muito, mas é coisa de crente. Mas não tem problema, eu não vendo sapato, eu não vendo DVD, eu não vendo CD, eu não vendo terno, eu não vendo gravata, eu não vendo cocada. Eu só prego a palavra. Deixa eu te contar uma coisa, eu só trouxe alguns ternos e a Bíblia. Eu não trouxe nada para mercantear. Eu não trouxe nada para negociar. Eu não trouxe nada para fazer comércio. Fecha o teu olho, por favor. Eu não sou um pregador comum. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu vou morar na glória. Eu estou aqui, mas tem um lugar reservado para mim na eternidade. Eu estou aqui, mas eu sei que há uma morada guardada. Eu estou aqui, mas eu acredito no arrebatamento. Eu estou aqui, mas eu não gosto da terra. Eu não gosto do mundo. Eu estou no mundo em uma missão. Eu estou aqui porque o dono da minha vida me colocou aqui como lâmpada, como luz, como sal da terra. Eu estou aqui de passagem. Eu sou apenas um embaixador em terra estranha. Eu vou morar no céu. A igreja se reuniu para orar. Olha o que aconteceu aqui. Pedro está preso. Preso porque ele combatia o pecado. Preso porque ele combatia o sistema. Preso porque ele pregava contra a imundícia, contra a imoralidade, contra a safadeza. Preso porque ele denunciava. Preso porque ele curava os enfermos. Preso porque expulsava os demônios. Não está preso porque mexeu com a mulher dos outros. Não está preso porque era agiota. Não está preso porque era sem vergonha. Não está preso porque cheirou cocaína. Não está preso porque tomou uísque. Não está preso porque era cambalacheiro. Está preso porque era crente. Oh glória! Aleluia!
Já vou terminar, peraí. Verso de número 4. Tendo feito prender, lançaram no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardar, tendenciando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Eu estou repetindo para você memorizar, porque de tudo que você tem que guardar, guarde a palavra de Deus. Você já reparou que você gasta um tempão no Facebook, mas não lê a Bíblia? Você já reparou que você posta tudo, mas você não tem um tempo de devocional? Você sabe disso, você sabe disso. Fecha o teu olho, por favor. Se Deus fosse depender de você para fazer milagres, se Deus fosse depender de você para salvar alguém, Ele não salvaria ninguém. Talvez tu vai dizer, nunca mais ele volte aqui, mas eu te encontro debaixo da árvore da vida. E quando eu te encontrar lá, eu vou usar. E quando eu te encontrar lá, eu vou usar um termo que eu gosto. Vem comigo. Vem comigo. Vamos comer do maná escondido? Fecha seus olhos, por favor. Percebe que se você priorizasse a Bíblia como você prioriza o teu WhatsApp. Imagine se você abrisse a Bíblia como você abre o link do teu Facebook. Imagine se você curtisse a Bíblia como você para curtir as fotos que alguém posta. Imagina se você dedicasse tempo e devoção à palavra, como você dedica tempo para fazer uma selfie mordendo a linguinha, carinha de sapeca, carinha de perigosa, hein? Olha para cá que eu vou te mostrar. Olha para cá. A foto das crentes, olha. As irmãs fazendo foto. Aí. Tem foto de irmã assim, ó. No perfil aqui, no perfil. E elas mandam assim, a Dedê aí, pastor. Dedê, e a Dedê é aceitar, né? Aqui. Aí tem umas mais perigosas, tem umas que fazem assim, ó. Olha pra cá. Posso falar pra você uma coisa? Se você posta uma foto mostrando o seu glúten, você nunca foi ovelha. Fecha seus olhos. Eu vou te contar o que ninguém te contou. Você não é ovelha. Fecha seus olhos, cubra sua cabeça. Sabe? Com seus olhos fechados, sabe? Se você não gostar de mim, não tem problema, eu já sou casado. Quem tem que gostar de mim é minha esposa, não é você. Eu não estou nem aí para você. Eu não estou nem aí se você gosta de mim ou não. Você acredita que eu não ligo para a sua opinião a meu respeito? Você acredita que eu não ligo para a nota que você dá para o que eu prego? Sabe o que me incomoda? O que me incomoda é você profanar a casa do meu Deus. O que você acha de mim não me incomoda. Mas o que me incomoda é você profanar a casa de Deus. É você achar que a casa de Deus é a sua casa. Você me criticar, falar mal de mim, não ligo, não tem problema. Mas quando você profana a casa de Deus, aí minha coluna arrepia. Aí dentro de mim dói. Aí aquele que me chamou me direciona e me manda gritar que a casa é santa, que ele é santo, que a obra é santa e que só vai subir quem é santo, só vai subir quem está preparado, quem tem a vida consagrada. Vem comigo, por favor, vamos lá. Então, se as suas fotos são sensuais, você não é ovelha. Você pode ser qualquer uma outra coisa. Eu vou dar para você aqui uma dica do que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 7 está escrito assim: filho meu. Escute, Provérbios capítulo 7 está escrito assim: filho meu, guarda dentro de ti os meus mandamentos, ata-os nos seus dedos.
Escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és a minha parente. Chama a inteligência de tua irmã para fugir da mulher alheia, daquela que é estranha, que veste como uma prostituta, que ora está em casa e que ora está espreitando pelas ruas. Vi da fenda da minha janela uma mulher que saiu vestida como uma prostituta, e vi um jovem carente de juízo que foi ao seu encontro. Como o boi que vai para o matadouro, assim foi o jovem ao caminho da mulher adúltera. E logo que ele a encontrou, beijou-a, e ela disse: sacrifício passivo paguei. Já ungi a minha cama com mirra, já separei com o mais fino lençol do Egito. O meu marido saiu de viagem, levou consigo um saquetel de dinheiro, e não sei quando voltará. Vem, deitamos e prostituamos. E como o boi que vai para o matadouro, assim foi o mancebo no caminho da mulher adúltera. Sabe o que é boi no matadouro? Olhe para cá, por favor. Sabe o que está falando boi no matadouro? Já viu o boi indo para morrer? Quando o boi está no trilho para morrer, quando coloca o boi no caminho para morrer, bate um espeto na nádega do boi, ele vai andando no trilho, não tem como ele sair, e lá na frente tem alguém com a marreta para bater com a marreta na fonte dele. O boi vai andando e ele chora, o boi trava, o boi ele grita, a lágrima rola no olho do boi, porque ele sabe que vai morrer. Assim é o homem enfeitiçado pela mulher adúltera. Ele sabe que vai cair, mas ele vai andando. Ele sabe que é final de morte, mas está caminhando. Só que essa noite, meu Deus, vai te tomar pela mão, vai te livrar da teia, vai te arrancar do laço, vai arrancar do teu cabelo, patabacébia. O teu casamento não vai acabar, a tua família não vai acabar, o teu lar não vai acabar. Urabada calabasuribicaia, o mando ravacebe que reó. A tua casa não vai ser destruída. O Senhor está te protegendo, o Senhor está te guardando, o Senhor está te blindando. Eu vou pregando, fecha o teu olho, porque Deus está mandando. Gostando você ou não, Deus está mandando. A igreja é santa, Deus é santo. O arrebatamento vai acontecer. Aqui não é Olodum, aqui não tem Ivete Sangalo, aqui tem profeta, aqui é a igreja. Oh glória, oh aleluia. Irmãos, é lá no Olodum que o povo veste o que quer. É no show da Ivete que o povo faz o que quer. Igreja tem pastor. Igreja tem dono. É lá no show que faz o que quer. Aqui é casa de Deus, aqui é Betel. Deus não está preocupado com quantidade. Deus não quer saber quantas pessoas tem no templo. Deus quer saber se a glória dele pode entrar, aleluia. Deus quer saber se a presença dele pode entrar, aleluia. Tem multidão, tem lugar que tem multidão, mas a presença não pode entrar. Tem lugar que tem muita gente, mas Deus não pode operar. Tem altar que está lotado, tem culto que está cheio, só que é gente dormindo com a namorada, é gente transando com a noiva, é gente traindo a esposa traindo o marido. Deus olha e fala: ali eu não posso entrar. Tem muita gente, mas eu não posso. Tem lugar que tem pouca gente, mas Deus diz: tem pouca gente, mas a minha presença entra. A minha presença entra. Ô presença, fica à vontade entre nós. Quem quer a presença, levanta a mão e adora. Quem quer a presença, levanta a mão e exalta a Deus. Não sei se o pastor Tiago está feliz comigo ou você está arrependido. Mas eu gostei dele, irmão. Na hora que eu vi ele, eu falei: mas o senhor é preto? Ninguém me falou não. Eu nem dei a paz, falei: você é preto? A gente vê um preto e fica feliz, né? Opa! Né? E ele é igual eu casei com a mulher mais clara. Eu falei: 2 escuros não. Falei: vamos clarear esse negócio. Botar mais leite no negócio aqui um pouquinho. Vamos lá, vem comigo, por favor. A gente brinca um pouquinho assim para quebrar o gelo, né? Porque se a gente continuar desse jeito, daqui a pouco fica só eu aqui. Mas vamos lá. Verso de número 4.
Tendo-o feito prender, lançaram no cárcere. Eu estou repetindo para você memorizar. Olhe para mim aqui, por favor. Você precisa ter gosto pela Bíblia. Você precisa gostar da Bíblia. É o mapa que te leva para o céu. Você não pode ficar comendo comida da internet. Comendo comida sem acompanhar a leitura. Para ter um verdadeiro avivamento na igreja brasileira, nós temos que voltar para a Bíblia. Você precisa ter prazer na Bíblia. Prazer em ouvir a Bíblia, em ler a Bíblia, reverenciar a palavra. Precisa ter reverência no templo. Guardar o pé para entrar aqui dentro. Ter temor de Deus. Isso pesa muito. Chegar aqui com temor pesa muito. Pesa muito. Chegar aqui se dobrar, sabendo que Deus está aqui dentro, pesa muito. Isso faz uma diferença muito grande. Vamos lá. Tendenciando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O que Herodes fez? Prendeu Pedro e falou, depois que passar a Páscoa, a festa dos pães asmos, nós vamos apresentar Pedro para ser morto como Tiago foi morto. Enquanto ele prendeu Pedro está encarcerado, a igreja começou a orar. Vamos imaginar a igreja que orava por Pedro? Vamos imaginar os membros da igreja? Eu imagino alguns membros que tinha naquela igreja. Eu imagino Lucas, membro da igreja, orando. Eu imagino Lázaro de Betânia orando. Eu imagino a mulher do fluxo de sangue orando. Eu imagino o cego de Jericó orando. Eu imagino o ex-defunto Lázaro orando. Eu imagino o filho da viúva de Naim orando. Eu imagino o cego de Jericó orando. Eu imagino o homem da mão mirrada orando. Eu imagino Mateus orando. Eu imagino Lucas orando. Eu imagino João orando. Aleluia. Agora vamos imaginar a oração daqueles irmãos. Imagina a mulher do fluxo de sangue orando e dizendo, Senhor, durante 12 anos eu sofri com hemorragia. E um dia o teu filho estava passando, e eu fui por trás da multidão e toquei no vestido, porque eu sabia que se eu tocasse no vestido eu seria curada. Só que hoje eu não estou orando por mim, Senhor. Hoje eu estou intercedendo pelo irmão Pedro, que está preso no cárcere. Eu imagino que quando aquela mulher orava, eu imagino Lázaro orando e falando, Deus, eu estava sepultado, tinha 4 dias, a minha carne já estava podre, o meu cheiro já era ruim, eu estava dentro da gruta, Senhor, não tinha esperança, e o teu filho mandou tirar a pedra e me chamou, e eu saí com vida. Só que hoje eu estou aqui com o joelho dobrado, intercedendo por Pedro. Imagina Maria dizendo, falando, Deus, eu sou Maria, eu sou irmã de Lázaro, eu também vi quando ele saiu da gruta com vida, Senhor, mas agora eu não quero que o Senhor faça um milagre na vida de Lázaro. Nós estamos aqui intercedendo por Pedro. Imagina, meu irmão, o cego de Jericó dizendo, Senhor, eu era cego de nascença, eu estava na entrada de Jericó, o teu filho deu uma ordem e eu estou enxergando. Só que hoje eu estou aqui com meus joelhos dobrados, intercedendo por Pedro. Imagina, irmão, o filho da viúva de Naim dizendo, Deus, mamãe falou que eu já estava morto, eu estava no esquife, Senhor, eu já ia ser sepultado. E quando o menino diz, eu ia ser sepultado, o coveiro diz, é verdade, Deus, eu era o coveiro de Naim, eu estava com a cova aberta, já estava tudo preparado, mas alguém me avisou que o menino estava vivo. E quando eu cheguei na cidade, eu vi esse menino vivo lá na cidade. E quando o coveiro fala, a viúva fala, Deus, eu era uma mera viúva que já estava desgostosa porque ia enterrar meu filho, mas o teu filho tocou no esquife e ressuscitou meu filho. Faz um milagre na vida de Pedro. A igreja que orava era uma igreja que tinha testemunho, era uma igreja que tinha vida com Deus. Não era uma igreja como a igreja de hoje. Aleluia. A igreja que orava, olhe para cá,
Quando os homens ajoelhavam, o cofrinho não aparecia. Aquela igreja que estava orando, ela não ficava no WhatsApp na hora da oração. Não era uma igreja que os homens fazem a sobrancelha e lisam o cabelo. Não é uma igreja que os homens estão preocupados. Irmão, já imaginou? O pastor Tiago me liga, eu falo, não posso atender que eu rodei touca. Eu estou relaxando o cabelo, me liga depois. Já imaginou? O pastor Tiago me liga e fala, pastor, eu quero que você venha pregar aqui. Eu falo, pastor, eu não posso atender agora, que eu estou fazendo a minha sobrancelha. Eu estou fazendo a minha unha. Estou com a mão na água quente, com a mão na água fria. E daqui a pouco eu vou rodar a touca, eu vou relaxar o cabelo, irmão. Menino é menino e menina é menina. Macho é macho, fêmea é fêmea. Em nome de Jesus, toma atento hoje. Olhe para cá, por favor. Olhe para cá. Na minha época de jovem, olhe para cá. Na minha época de jovem, rapaz não era feito para ficar no manicure. Rapaz era feito para peneirar areia, para carregar concreto, para carregar tijolo, para carregar cimento. Na minha época de jovem, rapaz colocava o bujão de gás nas costas e carregava. Na minha época de jovem, rapaz pegava pá e enchia caminhão de areia, carregava pedra para fazer alicerce, amarrava ferragem. Na minha época de jovem, rapaz não andava com a calça coladinha, a calça apertadinha, tênis laranjadinho, tênis vermelhinho, rosinha, bonino, aleluia, sobrancelha fininha, unha feitinha, aleluia. Pede a Deus para te salvar de novo, cabra ruim. Vai capinar uma branqueara, vai peneirar areia. Aí eles falam, não, pastor, nós somos uma geração, essa geração é uma geração metro, não é assim que eu falo? Metrosexual. Vou explicar para ti aqui. Só para você ver como é que o evangelho cai em contradição no Brasil. Eu vou explicar. Estão filmando ali, né? Está filmando? Está transmitindo ao vivo, não, né? TV Shalom, está transmitindo? Está ao vivo, não, né? Está ao vivo? Então tome taca aí também. Tome burdoada aí também. Mas escute bem. Olha como é que a igreja brasileira saiu do eixo. Olha, os nossos templos estão cheios. Os congressos estão cheios. Como é que é avivamento no Brasil? Sabe como é que eles postam foto de avivamento? Levanta a mão, os irmãos, todo mundo levanta a mão. Não é para levantar, não. É assim que eles fazem. Sacode seu irmão, balança a mão do seu irmão. Aleluia, dá um sinal com a mão. Avivamento no Brasil é: recebe a tua vitória, toma posse da tua casa própria, recebe a tua chave, o milagre chegou. Isso é avivamento no Brasil hoje. A moça transa com o rapaz e está recebendo avivamento. O rapaz transa com a namorada e está recebendo poder. O pregador toma uísque, toma cerveja, adultera e está recebendo poder. Está encolhido, é? Fecha o teu olho. Fecha o teu olho, por favor. Curva a tua cabeça. Está encolhendo? Não encolhe não. Relaxa. Fica tranquilo. Se Deus está falando contigo, glorifique. Pior é se Ele não falar contigo, aleluia. Se Ele está falando com a igreja brasileira, é porque Ele ainda tem interesse nela. É porque Ele ainda quer ressuscitar a igreja. Se Deus manda esse tipo de mensagem, é porque Ele ainda quer avivar a igreja. Ele quer levantar os crentes, quer colocar de pé. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Só que essa noite Deus vai te ressuscitar, vai te levantar do pecado, vai te colocar de pé. Tu entrarás
aglomera muitas pessoas em um lugar. Se faz um barulhão. Mas ninguém fala de virgindade mais. Toca. Não se fala de virgindade mais. Acabou. Não se fala de pureza. Acabou. Fecha o teu olho, por favor. Acabou. O rapaz namora com a moça, mete a mão onde quer nela. A moça mete a mão onde quer, a maior safadeza. E depois está falando língua. Fecha o teu olho, por favor. Não se fala de inocência. Ela veste uma roupa que a marca da calcinha aparece. Ela anda cascavelando igual uma jiboia na igreja. Igual uma surucucu do pescoço grosso. Sobe no altar e canta, exalando o veneno dela. E eu vou falar algo ainda pior. Mulher casada pagando de novinha. Mulher casada pagando de patricinha. Pagando de soltinha. E o marido que é um banana não fala nada. Tá vendo a mulher andar pelada e fica calado. Não tem coragem de exortar a mulher dele. A minha vontade aqui não é que você ache isso cômico. A minha vontade aqui não é que você ache isso engraçado. A minha vontade aqui é que você chore pela igreja. Que você clame pela igreja. Que você peça a Deus que mude a igreja. Porque se Deus não fizer alguma coisa, daqui 5 anos não haverá igreja no Brasil. Não haverá avivamento no Brasil. Se Deus não levantar uma turma de doido que prega a verdade, que não está preocupado com o cachê, que não está preocupado com a fama, mas que fala o que Deus manda, daqui a pouco não haverá um remanescente. Mas eu profetizo que Deus levantará uma geração diferenciada, cheia da autoridade, cheia de palavra, cheia de poder, para pregar a verdade em nome de Jesus Cristo. Tenha sentimento, sinta as dores da igreja, tome sobre si esse fardo, tome sobre si a responsabilidade de ser igreja. Coloque o teu jugo sobre isso e diga: eu faço parte dessa geração. Eu quero fazer a diferença. Leva a sépia. Abrafácia. A igreja que orava não era uma igreja composta de pessoas que tinham relação sexual fora do casamento. E não era uma igreja composta de pessoas que tomam cerveja sem álcool, toma vinho à riveria, que ouve música mundana, não é? Fecha o teu olho, por favor. É ou não é? Canta bonitinho, mas canta música mundana. Canta bonitinho, mas dança funk dentro de casa. É ou não é? Ou você ainda duvida que é Deus que fala na minha boca? Toma atento na tua vida, pede perdão pelo teu pecado, endireita a tua vereda, Deus está na casa. Não era uma igreja composta de namorada que dormia na casa do namorado, namorado que dorme na casa da namorada, gente que canta música mundana, gente que ouve música mundana no carro, gente que buzina para a mulher dos outros. Fecha o teu olho, por favor, que esse negócio vai apertar. Aleluia, aleluia. Tem alguém aí ou eu tô sozinho aqui? Tem alguém aí? Tô sozinho aqui. Achei que só tava nós aqui só. Curva a tua cabeça, fecha seus olhos. Já estou terminando minha oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Estou muito feliz.
Eu gosto muito da igreja brasileira. E é por isso que eu prego a verdade, porque quem ama fala a verdade. Uma das características de quem ama é falar a verdade. Quem ama não é hipócrita. Quem ama não passa cal em sepulcro. Quem ama tira os ossos podres para fora, limpa e diz aqui é a casa de Deus. Já estou terminando minha oportunidade, já vou agradecer. Só melhora para mim fazer um favor o retorno, porque eu vou falando e minha voz vai ficando ruim. Não é o retorno que está ruim, é minha voz que vai pesando. A idade já está avançando, a gente já não é mais aquele menino de antes. Vamos lá. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Obrigado. A igreja estava orando por Pedro, enquanto Pedro estava preso. Quando você começar a orar, as coisas vão começar a acontecer. Feche os seus olhos. Se você orar, Deus muda o seu casamento. Se você orar, Deus muda o seu ministério. Se você orar, Deus muda a sua vida espiritual. Sabe por que você está fraquinha? Porque você não ora. Você precisa praticar a oração. Você precisa orar. Se você não orar, você não vai suportar. Porque os demônios estão bombardeando a terra. Você está numa guerra. E a única munição que você tem é a sua oração. Deus quer que você ore. Você precisa pagar um preço em oração. Dedicar em oração. Você precisa pôr os seus joelhos no chão e clamar a Deus. A única forma de você vencer orando. A única forma de você resistir orando. O seu casamento só não vai acabar se você orar. O seu filho só não vai se perder se você orar. A sua vida espiritual só vai permanecer se você orar. Você só não desvia se você orar. Você só não cai se você orar. O segredo é orar. Você precisa ter prazer na oração, ter prática de oração. Você precisa orar para pregar, orar depois que pregar, orar para cantar, orar depois que cantar, orar para comer, orar para sair, orar para entrar, orar para comprar, orar para pagar, orar para fazer, orar para falar. Sabe por que você está fraca? Porque você não ora. Sabe por que você cai no mesmo erro? Você diz, eu não vou deitar com ele mais, mas você vai e deita porque você não ora. Você diz, eu não sou um objeto dele. Ele está aproveitando de mim. Eu sei que ele não me ama. Eu não vou fazer mais o que ele quer. Mas você vai lá e repete. Sabe por quê? Porque você não está orando. Se você orar, aleluia, o diabo vai bater em retirada. Se você orar, o inimigo vai recuar. Sabe por que você comete a mesma falha? Sabe por que você cai no mesmo lugar? Porque você não tem prática de oração. Porque não tem vigilância. Não tem constância. Porque você só ora quando o pastor manda orar. Você só sabe por que você está fraco? Porque você não ora, não tem devocional em casa. Eu não estou pregando para a igreja aqui, pastor Tiago. Eu estou pregando para o Brasil, está sendo transmitido. E eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque essa rede vai alcançar muitos peixes agora. Sabe qual é o problema da igreja brasileira? O problema não é pastor caindo. O problema não é pregador falhando. O problema não é a mídia. O problema é que a igreja não está orando mais. A igreja não está clamando mais. No lugar de orar, você está desabafando no Facebook, desabafando no WhatsApp, desabafando no Instagram, sentindo-se magoada, sentindo-se triste, sentindo-se abandonada, carinha de derrotada, carinha de infeliz. Só que eu vou te dar um conselho que essa noite: sentiu-se magoada, ora. Sentiu-se triste, ora. Sentiu-se abandonada, ora. Sentiu-se traída, ora. Sentiu-se ferido, ora. No lugar de postar, vai orar. No lugar de clicar, vai orar. No lugar de comentar, vai orar. Em nome de Jesus Cristo. Sabe qual é o nome desse negócio que está te prendendo? É rede. O nome desse negócio é rede. Sabe o que é rede? Rede é lugar que prende peixe. Sabe o que a Bíblia fala?
Vós sois peixes bons, peixes bons. Nós somos peixes bons, nós somos figueiras, nós somos romoeiras, nós somos oliveiras. E sabe qual é o problema? O problema é que o peixe está na rede, está preso na rede. Só que essa noite eu profetizo que a rede vai ser rompida e você vai nadar nas águas do Espírito. Essa noite eu profetizo que a conexão com a internet vai cair e você vai se ligar no trono da graça. Essa noite eu profetizo que quando você deitar na cama, o Espírito Santo vai te incomodar, a presença vai te visitar, Deus vai te chamar. A igreja estava unânime orando. A oração. A igreja estava clamando a Deus. A Bíblia diz: orai sem cessar. Nós estamos na plena guerra. Nós estamos em guerra. A internet banalizou a família. A grande mídia no Brasil banalizou a moral. Homem beijando homem. Mulher beijando mulher. Sexo explícito nas horas impróprias. Sem limites na internet. Sem limite na televisão aberta. Sem limite na televisão fechada. O rádio, poluição auditivas. Senta aqui, rebola aqui, desce aqui. Músicas com letras profanas. Você acha que quem dá música para esses funkeiros, quem você acha que dá letra? Fecha os seus olhos. Quem você acha que dá letra para eles? Quem você acha que coloca a letra na boca de um funkeiro tatuado, sem vergonha, com piercing na língua, largador na orelha, pilantra com cabelo verde, cabelo laranjado, canalha que anda fazendo apologia à sensualidade, apologia à imoralidade, apologia ao pecado. E eu falo que é canalha porque é canalha, eu digo que é pilantra porque é pilantra. E na minha boca quem manda é Deus, quem coloca comida na minha mesa é Deus. Eu não tenho compromisso com hierarquia, eu não tenho compromisso com os papas da igreja brasileira, eu não faço parte do clero da igreja, eu não faço parte do sistema feudal. Eu sou uma voz de reforma para a igreja brasileira. Então, em nome de Jesus, pecado vai ser chamado pelo nome na minha boca. Eu não estou aqui porque a elite me colocou. Eu não estou aqui porque o alto clero me escolheu. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Eu não tenho compromisso com os papas da igreja. Eu não tenho compromisso com o sistema feudal da igreja. Quando eu falo feudalismo, pastor Tiago, porque a simonia está dentro da igreja. Sabe o que é simonia, santo? Simonia é venda dos dons espirituais. É venda do ministério. É quando se negocia aquilo que é sacrossanto. Na linguagem técnica é simonia. Então eu não estou aqui por causa da simonia. E nem por causa do sincretismo. E o que é o sincretismo? Sincretismo é quando se usa um objeto para estimular a fé de alguém. Isso é sincretismo. Copo d'água da vitória. Envelope ungido. Rosa da vitória. Olhe para cá. Não adianta você tomar água ungida e continuar adulterando. Vai virar Maria sapuda, mas não vai receber nada. Vai dar barriga d'água e não vai receber nada. Travesseiro dos bons sonhos. Olha que canalice. Olha que pilantragem. Olha o nível que chegou o evangelho no Brasil. Era para você estar chorando. Olha o que estão fazendo com a igreja. Colocaram a sensualidade no templo. A nudez entrou no templo. A lascívia, na linguagem técnica, é lascívia. Quando alguém usa o corpo para projetar cobiça, é chamado de lascívia. Colocaram a prostituição no templo. Homem transando com mulheres, mulheres transando com prostituição, adultério. Colocaram o sincretismo no templo.
copo d'água ungido, rosa ungida. Colocaram a simonia no templo, venda de posição. Gente que é consagrado porque é deputado. Misericórdia não é verdade. Gente que é pastor porque é filho de pastor. Gente que é presbítero porque é empresário. Gente que é diácono porque ganha bem. Se o dízimo é bom, consagra ele. É simonia. Estão acabando com a igreja brasileira. Estão tentando diluir. Mas eu quero que você entenda. A igreja governamental está sendo destruída. Mas a igreja espiritual está sendo edificada. Olhe para cá, por favor. Aleluia. Já estou terminando já, eu prometo. Deus abençoe a vida do pastor Tiago pela oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês por estar aqui até agora me ouvindo. Em nome de Jesus. Muito obrigado por prestar ouvida. Enquanto o sistema é corrompido, porque o sistema está preocupado com os benefícios. Porque tem muita gente que quer a sombra do evangelho, mas não quer o peso da cruz. Quer a sombra da cruz, mas não quer o peso dela. Vai me levar lá ainda? Agora é eu que quero ir. Aleluia. Amém, pastor. Não deixe me levar. Vamos lá, vem comigo, por favor. Querem a sombra da cruz, mas não querem o peso da cruz. Qual que é o peso da cruz? A responsabilidade. A responsabilidade com o evangelho. O compromisso. O comprometimento. Vamos terminar? Para não te enfadar. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro fazia o quê? Pedro fazia o quê? Pedro fazia o quê? Dormia. Quando Herodes estava para entregar Pedro, naquela mesma noite, Pedro dormia. A igreja começou a orar por Pedro incessantemente. Eu falei o tipo da igreja que orava. Era uma igreja comprometida. Era uma igreja ligada aos céus. Era uma igreja que estava completamente voltada para os céus. Enquanto a igreja orava, a Bíblia diz que naquela mesma noite Herodes estava para entregar Pedro para ser decapitado. Mas Pedro estava dormindo. E eu falei, Deus, Pedro estava dormindo? É dormindo. Como é que pode alguém dormir sabendo que vai morrer no outro dia? Olhe para cá, por favor. Eu vou ler de novo e vou explicar rapidamente. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Pedro dormia. Dormir aqui é estar inércia. Está com a faculdade psicológica no submundo dos sonhos. Está parado, em pleno repouso. Está em descanso. Pedro estava acorrentado, dentro do cárcere, predestinado à morte, e dormia. Sabe o que Deus me chamou a atenção? A consciência de Pedro não estava preocupada com o que ia acontecer com ele. Pedro sabia o que ia acontecer. Só que aquilo não tirou o sono de Pedro. Pedro sabia da história. Pedro sabia que Estevão foi apedrejado até a morte. Lembra que Estevão foi apedrejado? O primeiro mártir. Pedro sabia que João Batista foi decapitado. Porque João pregou e falou, Herodes, a mulher que está contigo não é tua. Aí a mulher falou, arranca a cabeça dele. Porque quando a gente prega o que o sistema não quer ouvir, o sistema pede a nossa cabeça. Quando a gente denuncia o sistema manda cortar a cabeça da gente fora. Mataram João Batista. Pedro sabia que João Batista tinha sido morto.
Pedro sabia que Estevão foi apedrejado e havia sido morto. Pedro sabia que Tiago tinha sido morto, o irmão dele ao fio da espada. Pedro sabia que Jesus tinha sido crucificado. E Pedro sabia que no outro dia ele morreria. E se fosse você? Você dormiria aquela noite? Feche os seus olhos, por favor. Se fosse você, você conseguiria dormir? Se você estivesse acorrentado por causa do evangelho, se você estivesse dentro de uma cadeia por causa do evangelho, se você soubesse que alguém tinha me matado já, tinha matado alguns outros irmãos, e que assim como haviam me matado, ia te matar você também dormiria? Você conseguiria dormir? Sabe qual é o nosso problema? Nós não dormimos quando a conta de luz vence. Nós não dormimos quando o aluguel está vencido. Sabe qual é a nossa diferença? Nós somos tão fracos como crente. Nós somos uma geração tão fraca que se a nossa boleta vencer, nós não dormimos. Se for vencer amanhã, a gente dorme, a gente não dorme. Se o aluguel vence daqui 5 dias, a gente não consegue dormir. Se o aluguel vence daqui 3 dias, nós não conseguimos dormir. Sabe por quê? Porque nós pregamos que Deus é providência, mas nós não acreditamos que Ele é a providência. A verdade é essa. A verdade é que teoricamente nós estamos nadando na braçada, mas na praticidade nós entramos em desespero. Só que aqui o perfil de Pedro é um perfil tremendo, porque a Bíblia diz que Pedro dormia entre 2 soldados quando ele estava na fila para ser morto. Ele era o próximo a morrer, mas ele estava dormindo. Por que Pedro dormia? Porque Pedro tinha equilíbrio. Porque Pedro tinha certeza. Deixa assim, muito obrigado. Deixa assim, irmão, muito obrigado, tá? Depois te dou um abraço. Um abraço, eu te dou um abraço. Tá ótimo assim, obrigado. Obrigado, tá bom assim, porque amanhã eu prego de novo e se minha voz for embora eu não consigo pregar amanhã. Vou falar mais baixo. Pedro tinha certeza. A certeza que Pedro tinha que ele ia morar nos céus fez com que ele não tivesse medo de morrer naquela noite. A certeza que Pedro tinha de que ia morar nos céus fez com que ele ficasse dentro do cárcere dormindo entre 2 soldados. Você acha que Pedro estava preocupado? Eu imagino Pedro dizendo assim: Tiago já recebeu a coroa, Estevão também já recebeu, Jesus já está lá, daqui a pouco eu chego lá também, aleluia. Daqui a pouco é a minha hora, aleluia. Eu imagino Pedro aguardando a morte, dizendo: eu vou morrer por causa do evangelho, eu vou morrer por causa da palavra, eu vou morrer porque estou fazendo o que Deus manda, vai cumprindo em minha palavra, que bem-aventurados sois vós, porque alegrai-vos quando alguém vos perseguir por causa de mim, regozijai-vos quando alguém vos maltratar por causa de mim. Pedro está dizendo: está cumprindo em minha palavra. Sabe por quê? Porque a igreja daquela época sabia que ela não estava na terra para ser bajulada, ela estava na terra para testemunhar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela estava na terra para combater o pecado, ela estava na terra para anunciar o reino. E como eles tinham ciência de que eles estavam na terra para essa finalidade, eles não tinham medo da consequência. Você acha que quando Paulo e Silas estavam encarcerados, Paulo teve medo da morte? Você acha que Paulo falou: pregar o quê? E Silas falou: cantar o quê? Pregar o quê? Cantar. Você acha que eles ficaram assim? Você acha que Paulo falou: pregar o quê? E Silas falou: cantar o quê? Eles não falaram isso. Eu imagino Paulo dizendo: morrer para mim é lucro e viver para mim é ganho, porque para mim tanto faz morrer ou viver, aleluia. Você acha? Lê o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Quando Paulo disse: porque eu tenho prazer nas injúrias, eu tenho prazer nas perseguições,
Eu tenho prazer nas calúnias. Eu tenho prazer nas fraquezas. Aleluia. Alabashuribicandaraia. Eu tenho prazer nas prisões. Aleluia. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. De boa vontade. Aleluia. Lembra o que Paulo falou? Eu não sei se quero viver ou se quero morrer. Porque viver para mim é lucro e morrer para mim é ganho. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não estou nem aí se eu vivo ou se eu morro. Porque se eu viver eu prego. Se eu morrer eu vejo Jesus. Se eu viver eu falo de Jesus. Se eu morrer eu vou estar com Jesus. Porque crente naquela época não estava preocupado. Você acha que Sadraque, Mesaque, Abednego estava com medo do calor da fornalha? Quando o rei falou, vocês dobram o joelho ou é lançado na fornalha? Ele falou, pode jogar, rei. Oh, aleluia. Joga logo, rei, aleluia. Joga logo, aleluia. Joga logo, porque dobrar nós não vamos dobrar. Acende 7 vezes, porque dobrar nós não vamos dobrar. Ele falou, você acha que Daniel estava preocupado com o leão na cova? O rei falou, o leão está faminto. Daniel falou, e eu estou crente, pode jogar. Pode jogar, joga agora. Jogaram Daniel lá dentro. Daniel olhou para o leão, e o leão é assim: se vê um ímpio, ele traga, mas se vê um crente, ele se curva, aleluia. O diabo é assim: se vê o ímpio, ele entra, mas se vê um crente, ele corre, aleluia. Satanás é assim: se vê uma pombagira, ele monta, mas se vê uma serva do Senhor, ele bate em retirada, oh aleluia. O diabo é assim: se a igreja é carnal, ele entra, mas se é espiritual, ele diz, está cumprindo nela o que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, Deus vai levantar sacerdote aqui na Bahia, Deus vai levantar profeta.